a herança silenciosa de Sevilha. O seu ex-marido tinha lhe chamado gorda. As suas palavras destilavam a mesma crueldade glacial que ela suportara durante longos 10 anos. Ele acreditava estar a ver uma mulher que se abandonara por completo, um vestígio patético da vida que ele tinha descartado. A sua intenção era esmagá-la, lembrá-la de que não valia nada sem a sua presença. O que ele era totalmente incapaz de perceber era o segredo monumental que ela estava a proteger com cada fibra do seu ser. Ele ignorava que ela estava grávida do filho de um dos mais poderosos e reservados magnatas multimilionários de toda a Espanha. Pensou estar a olhar para um fantasma do seu passado, uma sombra. Mas o que ele estava prestes a descobrir era que a sua verdadeira história estava, de facto, apenas a começar. Atenção! Se gosta de histórias de traição, segundas oportunidades e o glamour sevilhano, não se esqueça de dar um gosto agora e subscrever o canal para não perder nenhuma reviravolta inesperada. O aroma dos grãos de café recém-torrados e a doçura enjoativa dos pães demasiado açucarados costumavam infundir em Helena uma sensação reconfortante de calma, um pequeno luxo acessível numa vida que fora despojada de quase todos eles. Mas hoje, a doçura sufocante que pairava no ar do café à essência, a sua paragem diária, só conseguia fazer com que as náuseas se revoltassem violentamente no seu estômago. Era uma companheira constante nestes dias, um lembrete íntimo e persistente do segredo que ela guardava com toda a sua alma. Há 4 meses de gestação, o seu corpo começava subtilmente a denunciá-la, através do jersey de corte largo que ela escolhera com sumo cuidado. Naquela manhã, sentia-se mais justo do que gostaria, uma prisão suave de lã que já não conseguia esconder completamente a curva delicada da sua barriga. Estava prestes a pagar o seu café com leite descafeinado quando uma voz cortou a algazarra matinal do café com a precisão de um bisturi. Uma voz que não ouvia há 6 meses e que, no entanto, ainda tinha o poder de lhe eriçar os pelos dos braços. Ora, olha quem o vento trouxe! Helena ficou petrificada, com a mão suspensa sobre a carteira. Não podia ser. Aqui não. Agora não. Lentamente virou-se, com o coração a bater contra as costelas como um pássaro preso numa gaiola. Ali estava ele, Javier, encostado ao balcão com aquele mesmo sorriso de suficiência exasperante que ostentara durante a maior parte dos seus 10 anos de casamento. Para ela, ele parecia exatamente o mesmo, impecavelmente vestido, com um fato feito à medida que provavelmente custava mais do que a sua renda, e o seu cabelo escuro, perfeitamente penteado e engomado. Viu o mesmo rosto atraente, estragado por uma crueldade que ela conhecia demasiado bem, a piscar nos seus olhos azuis, frios como gelo. Ele percorreu-a com o olhar, um ato de avaliação lento e deliberado que a fez sentir-se como um espécime sob o microscópio. Os seus olhos pararam com malícia na sua secção média, e o seu sorriso alargou-se numa careta de desprezo. Liv, estás a deixar-te ir, disse ele usando o diminutivo que ela odiava. Sempre te disse que tantas visitas à padaria te iriam pesar. Pareces confortável. A palavra pairou no ar, densa e sufocante. Confortável. No vocabulário retorcido de Javier, era sinônimo de descuidada, pouco atraente e, pior de tudo, gorda. Era a mesma palavra que ele usara quando ela estava demasiado exausta de trabalhar em 2 empregos para sustentar os seus projetos empresariais fracassados, como para se arranjar para os seus clientes. A mesma palavra que ele lhe sussurrara ao ouvido depois de ela abandonar os seus sonhos,
de abrir uma pequena galeria de arte para se tornar a esposa de apoio perfeita que ele exigira. As suas bochechas arderam com uma familiar sensação de vergonha, uma resposta condicionada que ela desprezava com todo o seu ser. Por um instante, foi transportada de volta para o seu apartamento estéril e minimalista, para as incontáveis noites em que se tinha posto em frente ao espelho, a beliscar a sua pele, a ouvir a sua voz na sua cabeça, a dizer-lhe que não era suficiente. Mas, então, uma minúscula sensação de bater de asas no fundo da sua barriga trouxe-a de volta ao presente. Era um vislumbre de vida, uma promessa secreta. Isto já não era apenas o seu corpo, já não era apenas a mulher que Javier tentara dobrar durante uma década. Endireitando as costas, sustentou o seu olhar, forçando uma calma na sua voz que não sentia de todo. Javier, que surpresa! É? Perguntou ele, desprendendo-se do balcão e dando um passo na sua direção. Cheirava a colônia cara e a arrogância. Sevilha é pequena. Ouvi dizer que ainda estavas por cá, a sobreviver a duras penas. A trabalhar nessa livrariazinha, não é? Que poético! De dona de galeria sonhada a empregada com salário mínimo. Que queda em desgraça cada palavra. Um dardo cuidadosamente dirigido, concebido para magoar. Ele sabia que o seu sonho de possuir uma galeria tinha sido a primeira coisa que ela sacrificara por ele. Ele a tinha encorajado a fazê-lo, chamando-lhe um hobby e não uma carreira real. Gosto do meu trabalho, disse ela com a voz tensa. É tranquilo, as pessoas são amáveis. Ao contrário de ti, deixou ela sem dizer. Claro, zombou ele, os olhos a percorrerem novamente o seu corpo. Parece que te habituaste demasiado à vida tranquila. Deverias ter cuidado com isso. Uma mulher sozinha precisa de manter as aparências. Nunca se sabe quem podes conhecer. Inclinou-se, a voz caindo num sussurro cúmplice e desagradável. Embora com aquele jersey suponho que não será ninguém de importância. O insulto era tão profundamente pessoal, tão quintessencialmente Javier, que quase parecia irreal. Ele era um mestre do corte subtil, a humilhação pública disfarçada de conselho amigável. Ele não só queria magoá-la, queria diminuí-la, lembrá-la de que no seu mundo ela era e sempre seria uma nulidade. Ele via-a como o seu projeto falhado, uma mulher que ele moldara e depois descartara quando já não servia o seu propósito. O seu divórcio tinha sido ideia dele, um assunto rápido e brutal, onde ele a deixara claro que ela era uma vergonha, um lastro que o travava do sucesso que tinha a certeza de merecer. Por um segundo que lhe paralisou o coração, Helena sentiu o impulso visceral de lhe gritar a verdade, de apagar aquele olhar de suficiência do seu rosto com o único facto que faria estilhaçar toda a sua percepção sobre ela. Isto não é gordura, idiota arrogante, estou grávida, mas não podia. Não era da sua conta. O que era mais importante, o pai do seu filho era um homem cujo mundo estava tão longe do universo mesquinho de Javier que os dois mal podiam existir no mesmo planeta. Explicar a sua ligação com Alejandro Montero seria impossível, e convidar o veneno de Javier para aquela parte frágil e bela da sua vida era impensável. Alejandro. O pensamento do seu nome era como um escudo, a sua bondade, a sua calma força, a forma como os seus olhos só refletiam calor quando a olhava. Nunca a fizera sentir-se pequena. Tinha tocado as cicatrizes que Javier deixara na sua alma e não se tinha abalado. Chamara-lhe bonita, não apesar dos seus defeitos percebidos, mas devido à força que ele via nela. Baseando-se nessa memória, Helena dedicou a Javier um pequeno e forçado sorriso com os lábios apertados.
Obrigada pelo conselho, Javier, mas estou feliz. Não preciso de manter as aparências para ninguém. Virou-se novamente para o barista, pagou o seu café com leite e afastou-se, sentindo os olhos dele cravados nas suas costas a cada passo. Não olhou para trás. Enquanto a porta do café tilintava ao fechar atrás dela, deu um suspiro profundo e trêmulo, a sua mão instintivamente a ir pousar sobre a barriga. O encontro deixara-a a tremer, mas não quebrada. Desta vez ele não vencera. Ele lançara as suas pedras mais afiadas, mas estas tinham ressaltado contra uma armadura que ele ignorava que ela possuía. Ele pensou estar a olhar para uma ex-mulher solitária e derrotada que se abandonara. Ele não fazia ideia de que estava a olhar para uma mulher que carregava na sua barriga o herdeiro de um multimilionário. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu uma onda de poder que era inteiramente seu. Javier era um fantasma de uma vida passada. O seu futuro estava apenas a começar. O passeio até a pequena livraria independente onde trabalhava, costumava ser um bálsamo para a alma de Helena. Ela amava os edifícios históricos de tijolo no bairro de Santa Cruz, em Sevilha, o cheiro do jasmim mourisco que se agarrava aos grades de ferro forjado e o suave clip-clop das carruagens puxadas por cavalos. Mas depois do encontro com Javier, as ruas familiares pareciam diferentes, assombradas pelos fantasmas do seu passado partilhado. Cada esquina guardava uma memória, uma reminiscência da vida que outrora pensara ser sua. Recordava-se de passear por estas mesmas ruas, a mão enfiada no braço de Javier, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Ele fora tão encantador naquela altura, um turbilhão de ambição e promessas. Ele pintara-lhe um quadro de um futuro glorioso, com ela ao seu lado, a esposa elegante e culta de um empresário de sucesso. Ela, uma talentosa licenciada em História da Arte, com uma paixão ardente e uma pequena herança familiar, ficara completamente cativada. Ele fizera-a sentir-se vista, amada, ou assim ela acreditara. A realidade do seu casamento tinha sido uma lenta e insidiosa erosão do seu sentido de si mesma. Não começara com crueldade manifesta, mas com pequenas manipulações, quase imperceptíveis. O seu sonho de abrir uma galeria de arte contemporânea fora a primeira baixa. É demasiado arriscado, Liv, dissera-lhe ele, o seu tom impregnado de uma preocupação condescendente que ela confundira com amor. Deixa-me primeiro lançar a minha startup tecnológica. Assim que estivermos estáveis, poderás brincar com o teu pequeno hobby. E assim ela esperou. Usou a sua herança não para arrendar um espaço para a galeria, mas para financiar o negócio dele, para pagar o seu apartamento lindamente decorado e emocionalmente estéril, para comprar a roupa de designer que ele insistia que ela usasse para impressionar os seus potenciais investidores. Ela tornou-se o seu acessório, o seu sistema de apoio, a assistente não remunerada que organizava a vida dele enquanto a sua ficava em pausa. O desequilíbrio de poder fora subtil no início. Ele controlava as finanças, descartando as suas perguntas com um aceno de mão. Não te preocupes com isso, querida, dizia. Ele começou a criticar os seus amigos, a sua roupa, as suas opiniões. Fazia-o com um sorriso, emoldurando-o como um conselho útil. Esse vestido é um pouco berrante, não achas? Tens uma beleza tão clássica, não precisas de gritar para chamar a atenção. Logo, ela viu-se a vestir apenas cores apagadas, a falar apenas quando lhe dirigiam a palavra nos seus jantares de negócios, a sua personalidade outrora vibrante,
a desvanecer-se, numa pálida imitação da mulher que ele queria que ela fosse. As farpas verbais sobre o seu peso tinham começado depois de a sua primeira empresa fracassar. Ele precisava de alguém para culpar, e ela era o alvo mais próximo. Começou com comentários sobre as mercearias que ela comprava. Depois, escalou para observações sobre a sua figura à frente dos seus amigos. Ele dava-lhe palmada na barriga de forma brincalhona nas festas e dizia: "Parece que alguém tem desfrutado das suas sobremesas", provocando risos na multidão, enquanto ela morria um pouco por dentro. Ela começou a saltar refeições, a correr até lhe doerem as pernas, a tentar desesperadamente recuperar o corpo que ele considerara inaceitável. Mas nunca era suficiente. Os alvos estavam sempre a mover-se. Ele não estava a criticar o seu corpo, estava a atacar o seu espírito. O fim chegou depressa. Depois de a sua segunda empresa ter afundado, levando consigo a última da sua herança, ele anunciou que ia embora. Disse-lhe que ela era um fardo para ele, que a sua falta de ambição o tinha afundado. Ele arrumou seus fatos caros e deixou-a no apartamento que já não podiam pagar, com nada mais do que uma montanha de dívidas e um sentido despedaçado de si mesma. Os meses que se seguiram foram um borrão de dor e humilhação. Ela encontrou o emprego em O Canto do Livro, um refúgio tranquilo, cheio do cheiro a papel envelhecido e do peso reconfortante das histórias. Foi lá, escondida entre as estantes de poesia e literatura clássica, que ela começara a reconstruir-se, e foi lá que conheceu Alejandro Monteiro. Ele não parecia um multimilionário. Entrou numa terça-feira chuvosa, vestido com uma simples t-shirt cinzenta, Henley e jeans escuros, o seu cabelo louro escuro úmido pelo tempo. Tinha aquele tipo de intensidade calma que te fazia notá-lo sem ele o exigir. Estava à procura de um raro exemplar, de primeira edição, de uma coleção de um poeta espanhol. Helena, uma amante da poesia clássica, iniciou uma conversa com ele. Falaram durante quase 1 hora. Sobre poesia, sobre arte, sobre a beleza silenciosa de um dia chuvoso em Sevilha. Ele nunca mencionou o seu nome nem o que fazia. Era apenas um homem com olhos amáveis e uma alma gentil que ouvia, que verdadeiramente ouvia, o que ela tinha a dizer. Ele voltou na semana seguinte e na semana seguinte. As suas conversas tornaram-se mais longas, mais pessoais. Ela viu-se a contar-lhe sobre o seu casamento fracassado, sobre a galeria que tinha sonhado, sobre a sensação de ser invisível. Ele nunca a compadeceu. Em vez disso, olhou-a com um respeito profundo que não sentia há anos. É preciso uma força especial para sobreviver a algo assim e ainda ser capaz de encontrar beleza num poema, dissera-lhe ele com voz suave. Foi só depois do terceiro encontro casual que ele se apresentou formalmente. Ele entregou-lhe um cartão, o seu nome gravado numa caligrafia simples e elegante. Alejandro Monteiro. Ela não o reconheceu de imediato. Foi só mais tarde, quando a sua curiosidade a venceu e o procurou online, que a verdade a atingiu com a força de um impacto físico. Monteiro Indústrias, imobiliário, tecnologia, filantropia. Era um dos homens mais ricos e reservados do país, com uma vasta herdade histórica nos arredores de Sevilha. Ela ficou apavorada. Quase se convenceu a não o ver mais, certa de que ele estava fora do seu alcance, de que um homem como ele nunca poderia estar genuinamente interessado numa mulher como ela. Mas ele apareceu novamente na livraria, com um olhar esperançado nos olhos, e ela aceitou jantar com ele. Esse primeiro encontro foi uma revelação. Ele tratou-a não como uma conquista, mas como uma igual.
Perguntou-lhe a sua opinião sobre o seu último projeto filantrópico, ouviu atentamente as suas ideias sobre a promoção de artistas locais e riu-se das suas piadas. Quando ela confessou nervosamente o quão intimidada se sentia pela sua riqueza, ele ficou sério. Helena, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para cobrir a dela, isso é o que eu faço, não é o que eu sou. Quem eu sou é um homem que não consegue parar de pensar na sua paixão pela arte desde o dia em que a conheci. A relação deles floresceu discretamente, longe dos olhares indiscretos do mundo que ele habitava. Ele foi paciente, compreensivo e inabalavelmente gentil. Ajudou-a a curar as feridas que Javier infligira, não tentando consertá-la, mas simplesmente amando-a como ela era. Ele traçava as estrias nas suas ancas e chamava-lhes bonitas. Ouvia os seus planos de negócio para um pequeno espaço artístico focado na comunidade e dizia-lhe que eram brilhantes. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ela ficou apavorada. Foi um acidente, uma complicação que ela tinha a certeza de que o faria fugir. Em vez disso, quando ela lhe contou, o rosto dele iluminou-se num sorriso tão radiante que lhe tirou o fôlego. Ele abraçou-a e sussurrou: "Esta é a melhor notícia que ouvi na minha vida." Agora, de pé na calçada, com a recordação da careta de Javier fresca na sua mente, Helena agarrou o seu casaco com mais força. Javier capturara-a numa gaiola dourada, convencendo-a de que não valia nada sem ele. Alejandro, um homem que poderia dar-lhe qualquer gaiola dourada que quisesse, em vez disso, dera-lhe a chave e ensinara-a a voar. O insulto de Javier naquela manhã fora sobre o seu peso, sobre a sua aparência. Mas ele estava errado. O seu corpo em mudança não era um sinal de que se estava a deixar ir. Era um testemunho de uma nova vida, um novo amor e um futuro que ele nem sequer conseguia começar a imaginar. Pergunta interativa. Se estivesse no lugar de Helena, o que teria respondido a Javier para o humilhar sem revelar o seu segredo? Deixe o seu comentário abaixo. A Rio Bravo, a magnífica mansão em estilo andaluz de Alejandro Monteiro, estava aninhada entre hectares de sobreiros centenários cobertos de musgo espanhol. Era um mundo à parte do apartamento moderno e apertado que Helena partilhara com Javier. A primeira vez que Alejandro a trouxera aqui, ela sentira uma avassaladora sensação de síndrome do impostor, como se fosse uma plebeia que tropeçara no palácio de um rei. O longo caminho de cascalho, as imponentes colunas brancas, a elegância silenciosa do interior. Tudo fora concebido para projetar uma aura de imenso poder e velho dinheiro. Mas Alejandro tinha uma forma de fazer com que até os espaços mais grandiosos parecessem íntimos. Raramente usava a cavernosa sala de jantar formal, preferindo cear com ela no acolhedor recanto do pequeno almoço, banhado pelo sol que dava para os extensos jardins. Não havia uma legião de criados a rondar. Havia apenas a senhora Gomes, uma governanta amável e maternal, que estava com a sua família há décadas e tratava Helena com um calor tranquilo e respeitoso. Naquela noite, um fogo crepitava na grande lareira da biblioteca, projetando um brilho quente e bruxuleante sobre os milhares de livros encadernados em couro que revestiam as paredes. O quarto cheirava a papel antigo, a óleo de limão e ao leve e puro aroma do jasmim noturno que se esgueirava pelas portas francesas abertas. Helena estava enroscada numa ponta de um luxuoso sofá de veludo, com uma chávena de chá de camomila a aquecer-lhe as mãos. Alejandro sentou-se no chão aos seus pés, as costas encostadas ao sofá, massageando suavemente os seus tornozelos inchados.
O seu toque era firme, mas gentil, um marcado contraste com o de Javier, que sempre fora possessivo, exigente. O toque de Alejandro era uma pergunta, um consolo, um ato de serviço. Não falara muito desde que ela lhe contara o encontro com o seu ex-marido, mas ela conseguia sentir uma tensão nos seus ombros, uma ira protetora que parecia borbulhar logo abaixo da sua calma exterior. Lamento muito que tenhas tido de passar por isso, disse ele finalmente, a sua voz um murmúrio grave. Levantou o olhar para ela, os seus olhos cor de avelã escuros, com o que parecia ser uma profunda preocupação. Ninguém tem o direito de te falar dessa maneira, e menos ainda ele. Está tudo bem, murmurou Helena, embora o seu estômago continuasse apertado. Estou habituada. Ah, sim, insistiu Alejandro, o aperto no tornozelo a apertar só um pouco. O que ele te fez foi imperdoável. A forma como te diminuiu, a forma como tentou extinguir a tua luz. Às vezes vejo o seu fantasma, na forma como duvidas de ti mesma, na forma como te encolhes quando achas que cometeste um erro. Suspirou. O seu olhar suavizou-se. Só quero construir um mundo para ti, onde a sua voz nunca mais te consiga alcançar. As lágrimas picaram-lhe os olhos. Ele via-a com tanta clareza. Compreendia as feridas invisíveis que ela ainda carregava. Com Javier, sentira sempre como se tivesse de representar, de ser uma versão perfeita e imaculada de si mesma. Com Alejandro, ela podia ser simplesmente. Podia estar cansada, com náuseas ou triste, e o seu afeto por ela nunca vacilava. Deixou o chá de lado e deslizou para o chão para se sentar ao lado dele, apoiando a cabeça no seu ombro. Ele imediatamente a envolveu com um braço, puxando-a para perto. Ele simplesmente tem uma forma de se meter debaixo da minha pele, confessou ela, com a voz embargada pela emoção. Chamou-me gorda, Alex, e por um horrível segundo acreditei nele. Esqueceu-se disto, disse ele, pousando uma mão na sua barriga. E tudo o que consegui sentir foi aquela velha vergonha. Alejandro virou-se, a sua mão a cobrir a dela. Isto é a coisa mais bonita do mundo, sussurrou ele, o seu polegar a acariciar o dorso da sua mão. Tu és a mulher mais bonita do mundo. Estás a gerar o nosso filho. Não há nada mais poderoso ou mais incrível do que isso. Javier é um homem pequeno e amargurado, e as suas palavras não têm sentido. Ela sabia que ele tinha razão, mas o conflito psicológico era imenso. Uma década de condicionamento não podia ser apagada em poucos meses, por mais maravilhosa que fosse a sua nova realidade. Uma parte dela continuava a ser aquela mulher que verificava a balança todas as manhãs, que contava calorias, que media o seu valor pelo número na etiqueta de uma peça de roupa. Tinha pavor de que aquela felicidade fosse fugaz, um belo sonho do qual inevitavelmente acordaria. Como poderia um homem como Alejandro Monteiro desejá-la de verdade? A voz insegura na sua cabeça, aquela que soava suspeitosamente a Javier, dizia-lhe que era uma casualidade, um erro. Sentindo a sua confusão interna, Alejandro moveu-se, pegando no seu rosto entre as suas mãos. Ei, disse ele suavemente, forçando-a a olhar dos seus olhos. Sei que isto é muito. O meu mundo não é simples e sei que estás preocupada. Mas preciso que me acredites quando te digo que tu e este bebê são as coisas mais importantes na minha vida. Nada nem ninguém te tocará jamais, prometo-te. A sua sinceridade foi um bálsamo poderoso. Ela inclinou-se e beijou-o, um beijo profundo e grato que transmitiu todas as palavras que ela não conseguia dizer. Este era o seu santuário, ali mesmo nos seus braços. Mas mesmo neste momento perfeito, uma sombra pairava na borda da sua consciência.
O mundo de Alejandro poderia ser um santuário, mas também tinha muros, e ela sabia muito pouco sobre o que havia para além deles. Ele era um homem intensamente reservado. Falava pouco da sua família, além de dizer que a sua relação com o pai era complicada. Tinha rivais de negócios, pessoas cujos nomes apareciam nos headlines com acusações de aquisições hostis e espionagem corporativa. Na semana passada, enquanto almoçavam num café tranquilo, uma mulher aproximara-se da sua mesa. Era surpreendentemente bonita, vestida com roupa de designer e com um ar de perfeição fria e polida. O seu nome era Catalina Vidal, e o olhar que ela lançara a Helena era de puro, não adulterado, veneno. Falara com Alejandro em tons baixos e urgentes, mencionando o seu pai e uma fusão que estava em risco. Alejandro fora cortês, mas firme, despedindo-a rapidamente. Quando Helena perguntou quem era, ele simplesmente disse: "A filha de um parceiro de negócios não é importante." Mas ela parecera importante, parecera um aviso. Havia motivos ocultos em jogo na vida de Alejandro, forças poderosas que ela não compreendia. Estava a entrar num mundo de imensa riqueza e influência, e com isso vinham perigos que ela não podia prever. Seria Catalina uma amante despeitada, uma rival de negócios ou algo completamente diferente? Helena sabia com arrepiante certeza que a sua maior ameaça poderia não ser o fantasma do seu passado, Javier. Poderiam ser as complexidades imprevistas do seu futuro com Alejandro. Estava grávida do herdeiro da fortuna Montero. Esse só facto a tornava um alvo. Por agora, ela afastou o medo, concentrando-se no calor sólido dos braços de Alejandro à sua volta. O bater constante do seu coração contra a sua orelha. Ele era o seu protetor, o seu parceiro. Juntos podiam enfrentar qualquer coisa, mas enquanto fechava os olhos, a imagem do olhar frio e calculista de Catalina Vidal apareceu na sua mente. Javier tentara quebrar o seu espírito com palavras. Ela tinha o terrível pressentimento de que os jogadores no mundo de Alejandro jogavam um jogo muito mais perigoso e de alto risco. A coragem de Helena instalou-se numa bolha pacífica, felizmente alheia à tempestade que se estava a formar no horizonte. Alejandro estava a tornar-se cada vez mais uma parte intrínseca da sua existência diária. Começara a ir buscá-la à livraria à tarde e davam longos passeios pelo passeio de Cristóbal Colón, observando os barcos a passar pelo Guadalquivir enquanto o sol se punha sobre a Torre del Oro. Ele estava infinitamente fascinado pela sua gravidez, perguntando constantemente sobre os movimentos do bebê, lendo livros sobre desenvolvimento fetal e falando com a sua barriga em tons baixos e tranquilizadores. Também estava a começar a abrir-se sobre as pressões da sua própria vida. Contou-lhe sobre o seu pai, Arthur Montero, um patriarca implacável que via o seu filho como pouco mais do que uma ferramenta para expandir o império familiar. Arturo estava a pressionar por uma fusão com a Vidal Indústrias, um movimento que consolidaria o seu poder, mas que ia contra os princípios empresariais mais éticos de Alejandro. Catalina Vidal é a porta-voz do pai dela, explicou Alejandro uma noite com a testa franzida. Eles acreditam que a melhor forma de selar o acordo é através de uma aliança mais tradicional. O sangue de Helena gelou. Queres dizer que eles querem que te cases com ela? Ele assentiu, a mandíbula tensa. Tem sido a suposição nos nossos círculos há anos, uma união estratégica sem amor. O meu pai vê-o como um movimento brilhante. Eu vejo-o como uma corrente perpétua. Pegou na mão dela, o seu polegar a acariciar os seus nós dos dedos. É por isso que tu e este bebê são a minha âncora.
Vocês são a minha vida real, Helena. Todo o resto é apenas ruído. As suas palavras eram tranquilizadoras, mas também confirmavam os seus medos. Catalina Vidal não era apenas uma ex-namorada ciumenta. Era uma peça-chave num drama corporativo de alto risco. Uma mulher que provavelmente via Helena como uma ameaça direta às suas ambições. O incidente no café não fora uma demonstração aleatória de animosidade. Fora um tiro de aviso. Apesar das sombras que pairavam sobre o mundo de Alejandro, Helena permitiu-se sentir uma sensação de segurança que não conhecia há anos. Javier parecia ter desaparecido, e a feiura do seu encontro no café começou a desvanecer-se como um pesadelo. Concentrou-se no presente, no bater das patadas do seu bebé, no calor da mão de Alejandro na sua, nos planos emocionantes para a sua nova galeria de arte. A paz parecia real, conquistada. Estava a passar uma quinta-feira de folga no pequeno apartamento-estúdio que ainda mantinha. Um espaço que era inteiramente seu. Era o seu santuário da grandeza da Hacienda, Rio Bravo, um lugar onde ainda podia sentir-se como a pessoa que era antes de Alejandro. Estava a esboçar designs para o espaço de arte dos seus sonhos, uma combinação de galeria, estúdio e café. Quando o seu telemóvel vibrou, olhou para o ecrã, esperando que fosse Alejandro. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. A sua testa franziu-se ao ler as palavras. Temos de falar, sei tudo. Encontra-me no Parque de Maria Luísa em 1 hora. Vem sozinha. Não havia assinatura, mas um calafrio gelado percorreu-lhe a espinha. Não precisava de ser dito. O tom frio e dominante era inequivocamente de Javier. Sei tudo. A bolha pacífica que construíra com tanto cuidado estilhaçou-se num instante. As palavras no ecrã pareciam gravar-se a fogo na mente de Helena. Sei tudo. Sabia sobre o bebé? Como poderia saber? Tinha sido tão cuidadosa. Um pânico doentio e rastejante começou a acumular-se no seu estômago. Ignorá-lo não era uma opção. Javier não era o tipo de pessoa que fazia ameaças vazias. Se não conseguisse o que queria, ele escalaria. Encontraria uma maneira de a alcançar na livraria, ou pior, na Hacienda Rio Bravo. Tinha de o enfrentar, mesmo que apenas para proteger Alejandro de ser arrastado para o seu passado desarrumado. 1 hora depois encontrou-o sentado num banco com vista para o rio Guadalquivir, o sol da tarde a brilhar no seu cabelo perfeitamente penteado. Parecia calmo, controlado, como um predador à espera da sua presa. Ele não se levantou quando ela se aproximou. Apenas a observou com um brilho frio e triunfante nos olhos. «Helena!» disse ele, a sua voz suave como seda. «Estás com um ar maternal. Assenta-te bem!» As suas palavras confirmaram os seus piores medos. Ele sabia. Como? Perguntou ela, a sua voz mal um sussurro. Recusou-se a sentar-se ao lado dele, de pé diante dele como uma acusada perante um juiz. Ele fez um gesto vago. Tenho os meus métodos. Não és tão inteligente a esconder as coisas como pensas. Alejandro Monteiro, tenho de admitir, estou impressionado. Subestimei-te, ou talvez o sobreestimei a ele. Deve ter uma fraqueza por obras de caridade. O insulto fora destinado a desequilibrá-la, a lembrá-la do seu lugar aos seus olhos. Mas o medo de Helena estava a ser rapidamente substituído por uma fúria fria e protetora. Isto já não era apenas sobre ela. Isto era sobre o seu filho. «O que queres, Javier?» perguntou ela, a sua voz a ganhar força. «O que quero?» riu ele, uma risada curta e sem humor. «Essa é a pergunta do milhão, não é? Ou, no teu caso, a pergunta dos 1.000 milhões de euros?»
Finalmente levantou-se, circulando-a lentamente. Aqui está a situação, como eu a vejo. Tu, minha ex-mulher calma e modesta, estás grávida do herdeiro de uma das maiores fortunas de Espanha. Um herdeiro, devo acrescentar, que foi concebido fora do casamento. Essa é uma pequena situação complicada para um homem tão reservado como Alejandro Montero. Os tabloides dariam um banquete. O solteiro multimilionário engravida a empregada de uma livraria. Soa bem, não achas? O seu estômago embrulhou-se. Ele estava a expor o seu plano de chantagem com uma precisão arrepiante. Esta era uma batalha psicológica, e ele estava a usar os seus medos mais profundos como armas. O medo da humilhação pública. O medo de trazer um escândalo para a vida de Alejandro. O medo de ser vista como a caçadora de fortunas que Javiera estava a retratar. Ele ama-me, disse ela, as palavras a soarem frágeis contra o seu embate de cinismo. Oh, tenho a certeza que sim, zombou Javier. Homens como ele amam um bom projeto, mas o amor não resiste a uma tempestade mediática, não resiste à pressão da sua junta diretiva, da sua poderosa família de velho dinheiro. Vão ver-te pelo que és. Um fardo, uma complicação que deve ser gerida. Parou à sua frente, o rosto a centímetros do dela. Mas eu posso ser a solução, sussurrou ele, a sua voz a cair para um tom cúmplice. Sou o ex-marido. Posso ser a terceira parte respeitável e preocupada. Posso ajudar-te a navegar por isto. Podemos apresentar uma frente unida. Helena olhou para ele perplexa. Uma frente unida do que estás a falar? Estou a falar do teu futuro, do futuro do bebê, disse ele. Uma energia maníaca nos seus olhos. Estás sobrecarregada, Liv. Não sabes como jogar nessa liga, mas eu sei. Precisas de mim para te proteger, para representar os teus interesses. A descarada audácia da sua proposta era impressionante. Ele não estava apenas a pedir um pagamento. Estava a tentar inserir-se novamente na sua vida, na sua relação com Alejandro, posicionando-se como o seu gerente, o seu guardião. Queria uma parte do poder, da influência, do dinheiro. Ele via a ela e ao seu filho por nascer como o seu bilhete para o mundo que sempre ansiava. Era o ato definitivo de oportunismo parasitário. Estás louco, respirou ela dando um passo atrás. Sou um pragmático, retorquiu ele, a sua máscara de civilidade a escorregar, revelando a ambição crua e desesperada por baixo. Tens alguma ideia do que este bebê representa? Não é só um bebê, é um ativo, é uma alavancagem, e os tubarões vão devorar-te viva se não tiveres alguém no teu canto. Agarrou-lhe o braço, os seus dedos a cravarem-se na sua pele. Pensa nisso, Helena. Esta é a nossa oportunidade. Tudo o que tentei construir, tudo o que perdemos, podemos recuperar tudo 1000 vezes. Só tens de ser esperta, tens de me deixar ajudar-te. O seu toque foi como uma descarga elétrica, transportando-a de volta para todas as vezes que ele a agarrara, empurrara, intimidara para que se submetesse. Mas ela já não era aquela mulher. A vida que crescia dentro dela, o amor que sentia por Alejandro, tinham forjado uma nova espina dorsal de aço dentro dela. Livre-se do seu aperto. Não, disse ela, a sua voz a ressoar com uma finalidade que os surpreendeu a ambos. Não me vais tocar, não te vais aproximar do meu filho, e não nos vais usar para te arrastares para fora do esgoto que cavaste para ti mesmo. Estás a cometer um erro, sibilou ele, o seu rosto contorcido pela raiva. Estás a ser ingênua. Posso proteger-te ou posso expor-te. A escolha é tua. Isso não é uma escolha, disse Helena com o olhar firme. É uma ameaça. E já não te tenho medo, Javier. Não tens nada que eu queira. Não és nada para mim.
Virou-se e foi-se embora, o seu coração a martelar contra as costelas. Não sabia se estava a gabar-se ou se realmente recorreria à imprensa. Só sabia que capitular perante ele não era uma opção. Não só a ameaçara a ela, ameaçara o seu filho. Ele olhara para a coisa mais preciosa da sua vida e só vira um ativo, um peão no seu patético jogo. Dê um gosto se Helena tomou a decisão correta e partilhe este vídeo para apoiar a sua luta pela liberdade e pela família. Enquanto se afastava apressadamente, uma pergunta aterradora ecoava na sua mente. Qual seria o próximo movimento de Javier? E como poderia ela lutar contra um homem que conhecia todas as suas fraquezas, porque ele era quem as criara? Helena sentiu um tremor de medo nas suas mãos durante todo o caminho de volta para a hacienda Rio Bravo. Encontrou Alejandro na biblioteca e a visão dele, calmo e sólido à luz do fogo, foi suficiente para que a sua compostura se desmoronasse. Num turbilhão de lágrimas e palavras entrecortadas, ela contou-lhe tudo. A mensagem de texto de Javier, a reunião no parque, a chantagem, a nojenta proposta de que ele a gerisse a ela e ao bebê. Alexandro ouviu sem interrupção, a sua expressão a endurecer numa máscara de fúria fria que ela nunca tinha visto antes. Permaneceu perfeitamente quieto, o seu braço um peso sólido e reconfortante à volta dela, mas ela conseguia sentir a raiva a irradiar dele. Quando ela terminou, a sua voz afogada pelos soluços, ele levantou-lhe suavemente o queixo para o olhar. "Obrigada por me teres contado", disse ele, a sua voz baixa e firme. "Fizeste a coisa certa. Foste incrivelmente corajosa." "Lamento muito, Alex", sussurrou ela, novas lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. "Não queria trazer isto para a tua vida. Ele vai para a imprensa." "Sei que vai. Vai estragar tudo." Ele consolou-a, limpando-lhe as lágrimas com o polegar. "Escuta-me, não vai estragar nada. Ele é uma mosca a zumbir contra o vidro de uma janela." Helena. Irritante, mas, em última análise, impotente. "Não trouxeste um problema para a minha vida. Trouxeste uma luz para ela. Esta é a minha luta agora também." Falou com tanta certeza absoluta que os seus soluços começaram a acalmar. No seu mundo, uma ameaça como a de Javier era um evento catastrófico. No dele, parecia ser simplesmente uma variável a controlar. Ele insistiu para que ela subisse e tomasse um banho quente, prometendo que trataria de tudo. Helena estava demasiado exausta e emocionalmente esgotada para discutir. Enquanto mergulhava na banheira, sentiu uma profunda sensação de impotência. Pusera aquele enorme e feio problema nas mãos de Alejandro, confiando completamente nele, sem ter ideia do que ele poderia fazer. Não conseguia imaginar um mundo onde um homem como Javier pudesse ser silenciado tão facilmente. Mais tarde naquela noite, enquanto jazia na sua cama, ouviu o murmúrio baixo da sua voz, vindo do seu escritório no fim do corredor. As palavras eram ininteligíveis, mas o tom era calmo, decisivo e totalmente frio. Era um lado dele que ela nunca ouvira antes, a voz de um homem habituado a dar ordens. Caiu num sono inquieto, os seus sonhos cheios de câmaras a piscar e o rosto trocista de Javier. Na manhã seguinte, Alejandro era uma imagem de calma. Não mencionou Javier nem as ameaças. Falou de planos para o quarto do bebê e pediu a sua opinião sobre um novo projeto filantrópico. Era tudo tão normal. Era desconcertante. "O que fizeste?" finalmente perguntou ela, a sua voz pequena. Ele fez uma pausa, deixou a sua chávena de café e pegou na sua mão. "Construí um muro", respondeu ele, o seu olhar suave. Um silencioso,
Ele não te incomodará mais. E foi tudo o que ele disse. Não houve detalhes nem explicações dos seus métodos. Ela teve de simplesmente confiar nele. Os dias que se seguiram foram silenciosos. O seu telemóvel permaneceu mudo. Nenhum repórter apareceu na livraria. Nenhum headline escandaloso surgiu online. Javier Prescott simplesmente deixou de existir no seu mundo. Era simultaneamente aterrador e profundamente reconfortante. Ela não conseguia ver os muros da fortaleza que Alejandro construíra à sua volta, mas conseguia sentir os seus efeitos. Estava a salvo, pela natureza do seu poder. Não era ruidoso nem ostensivo, era silencioso, invisível e absoluto. A batalha com Javier parecia ter terminado, mas uma pequena parte dela perguntava-se, com um arrepio de apreensão, que outras guerras Alejandro tinha de travar para manter o seu mundo seguro. Durante 2 semanas, uma paz frágil instalou-se sobre a hacienda Rio Bravo. A calma manteve-se e Javier desapareceu da vida de Helena tão completamente como se nunca tivesse existido. Ela começou a respirar mais aliviada. O nó constante de ansiedade no seu estômago desvaneceu-se lentamente. Permitiu-se acreditar que o pior já passara, que tinham superado a tempestade. Ela e Alejandro caíram num confortável ritmo doméstico. Passaram as tardes a montar um berço no quarto do bebê, um lindo quarto luminoso pintado de um suave verde sálvia, com um mural pintado à mão da paisagem andaluza numa parede. Helena finalmente sentiu-se segura o suficiente para desfrutar das alegrias simples da sua gravidez, escolhendo pequenos bodes e debatendo nomes com Alejandro. O espaço de arte que ela vinha sonhando também começava a ganhar forma. Alejandro, como surpresa, comprara-lhe um pequeno e encantador edifício de tijolo no distrito histórico para ela. Não lhe dera apenas. Tinha-a tornado sócia maioritária numa nova sociedade anônima, insistindo para que fosse o seu negócio, a sua visão. Pela primeira vez sentiu um sentido de propósito e autonomia que não tinha nada a ver com ser a esposa de Javier ou a parceira de Alejandro. Era só dela. Mas a paz era uma ilusão. Um mar calmo antes de um furacão. A verdadeira ameaça não fora vencida. Estava simplesmente à espreita. O catalisador foi uma grande gala de caridade organizada pela Fundação Montero. Alejandro mostrara-se relutante em que ela comparecesse, querendo protegê-la dos olhares indiscretos e das fofocas viciosas do seu círculo social. Mas Helena insistiu. Estava cansada de se esconder. Era a mãe do seu filho e recusou-se a ser mantida como um segredo. Queria estar ao seu lado, não como uma empregada de livraria com quem ele estava a ter um caso, mas como a sua parceira. Escolheu o seu vestido com cuidado, um traje de corte império feito à medida, num verde esmeralda profundo, que complementava a sua barriga crescente sem a esconder. Pela primeira vez estava a mostrar a sua gravidez ao mundo e sentiu-se como uma declaração de força. Nele, no momento em que entraram no salão de baile do Hotel Alfonso XIII de Sevilha, um silêncio caiu sobre a multidão. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Helena conseguia sentir centenas de pares de olhos sobre ela, os seus olhares uma mistura de choque, curiosidade e desaprovação descarada. Viu os sussurros trocados por detrás dos copos de champanhe, os olhares intencionais, os frios olhares de avaliação. Era muito mais intimidante do que ela imaginara. A mão de Alejandro era uma presença quente e firme na parte inferior das suas costas, guiando-a pela multidão. Ele cumprimentou as pessoas com uma frieza educada e distante. A sua linguagem corporal, uma mensagem clara.
Ela está comigo. É intocável. Estavam a dirigir-se para o terraço quando uma figura bloqueou o seu caminho. Era Catalina Vidal, com um aspecto de rainha do gelo, num vestido prateado brilhante. O seu sorriso era afiado e predador. Ao seu lado estava um homem mais velho, de aspecto formidável, com olhos frios e calculistas e um ar de autoridade absoluta. Helena reconheceu-o de imediato pelas fotos. Arturo Montero, o pai de Alejandro. Alejandro, disse Arturo, a sua voz um murmúrio grave que exigia atenção. Ignorou Helena por completo, com o olhar fixo no seu filho. Estás a montar um espetáculo. Pai, respondeu Alejandro, a sua própria voz a cair para um tom perigosamente baixo. Ela é Helena Shaw. Os olhos de Arturo Montero moveram-se para Helena por uma fração de segundo, a sua expressão de absoluto desdém. Foi um desprezo tão profundo que foi como ser apagada do mapa. Virou-se para Alejandro. Precisamos de falar agora. Qualquer coisa que tenhas de me dizer, podes dizer à frente de Helena, afirmou Alejandro, o seu braço a ficar tenso protetoramente à volta dela. Um sorriso cruel desenhou-se nos lábios de Catalina. Oh, acho que isto tem a ver com Helena, disse ela, a sua voz a pingar falsa doçura. Diz-lhe, Arturo, diz-lhe o que os teus investigadores descobriram sobre o seu precioso pequeno segredo. Alexandro ficou rígido. Do que estás a falar? O olhar de Arturo era como granito. Sabemos do ex-marido, Alejandro. Sabemos da chantagem. Deu um passo deliberado mais perto, baixando a voz para que só eles pudessem ouvir. Sabemos que o passado sórdido desta mulher quase trouxe um escândalo público às portas da nossa família, um escândalo que tu encobriste. Helena sentiu o sangue a drenar-lhe do rosto. Eles sabiam. E isso não é tudo, interrompeu Catalina, os seus olhos a brilharem com malícia enquanto desferia o golpe final. Parece que o teu ex-marido, o Sr. Javier Prescott, teve uma mudança repentina de fortuna. A sua empresa de consultoria acabou de conseguir um grande investimento da Vidal Indústrias. O mundo inclinou-se sobre o seu eixo. Tudo se encaixou com clareza. Javier não só tinha desaparecido, tinha sido comprado. Catalina e Arturo tinham encontrado o seu ponto fraco, a única pessoa no mundo que lhe guardava rancor, e tinham-no armado. Tinham-lhe pago, não para que ficasse em silêncio, mas para que lhes alimentasse com informações. Todo o confronto no parque, a chantagem. Era possível que tudo tivesse sido uma encenação, uma performance concebida para testar a reação de Alejandro, para ver o quanto ele estava disposto a encobrir por ela. A traição de Javier não era só dele. Fora patrocinada, orquestrada pelas mesmas pessoas que estavam à sua frente. Estás envolvida com ele? Perguntou Alejandro a Catalina, a sua voz a ferver com uma raiva tão fria que era assustadora. Negócios são negócios, disse Catalina encolhendo os ombros. Era um homem desesperado, e os homens desesperados são muito úteis. Ele contou-nos tudo, como te apanhou, como ele tentou avisar-te. Era uma mentira, uma versão distorcida e venenosa da verdade, concebida para envenenar tudo. Não estavam só a atacá-la e a ela, estavam a atacar a sua credibilidade, o seu caráter, o seu amor por Alejandro. Estavam a pintá-la como uma caçadora de fortunas manipuladora, um fardo, uma mancha no apelido Montero. Isto não muda nada, disse Alejandro, a sua voz como gelo. Muda tudo, trovejou Arturo Montero, o seu controlo finalmente a ceder. Não permitirei que o legado desta família esteja ligado a uma vadia caçadora de fortunas, com um vigarista como ex-marido.
Vais acabar com esta farsa esta noite. Anunciarás o teu noivado com Catalina no final da semana, como estava planeado. O bebê pode ser provido generosamente, mas não levará o apelido Montero. A crueldade das suas palavras era espantosa. Ele estava a falar do seu bebê como se fosse uma despesa de negócios a gerir, um problema a pagar e a esconder. Este era o verdadeiro rosto do seu mundo, um mundo de serpentes douradas, onde o amor era uma fraqueza e os filhos eram ativos. Era um mundo que mastigaria Helena e a cuspiria sem pensar duas vezes. Olhou para Alejandro e pela primeira vez viu o peso da gaiola dourada em que ele nascera. Viu a imensa pressão, as expectativas impossíveis, o futuro frio e sem amor que o seu pai traçara para ele. E nesse momento soube que não podia permitir-lhe lutar aquela batalha por ela. Já não podia ser a donzela na sua fortaleza. Se o fizesse, dar-lhes-ia razão. Seria a fraqueza que todos afirmavam que ela era. Com uma respiração profunda, retirou suavemente a mão de Alejandro das suas costas e deu um pequeno passo à frente, encontrando o olhar gelado de Arturo Montero com o seu. "O senhor engana-se sobre mim?" disse a sua voz calma, mas clara, cortando a tensão. "E o senhor subestimou o seu filho, mas acima de tudo subestimou a mãe do seu neto." A voz de Helena, embora baixa, ressoou com uma força inabalável que exigiu a atenção das 3 pessoas poderosas à sua frente. Por um momento, até Arturo Montero pareceu desconcertado pela sua audácia. O sorriso de Catalina vacilou, substituído por um lampejo de incredulidade. Alejandro olhou para Helena com uma mistura de choque e profundo orgulho. Esta não era a mulher tímida e ferida que ele conhecera na livraria. Esta era alguém nova, alguém forjada nos fogos do seu passado e fortalecida pelo amor, pelo seu futuro. Esta era a sua redenção, não de Javier nem dos seus erros passados, mas da pessoa que todos tentaram que ela fosse, pequena, silenciosa e manejável. A sua redenção foi o ato de reclamar a sua própria voz, a sua própria narrativa. "Permita-me ser muito clara, senhor Montero", continuou Helena com o olhar fixo em Arturo. "Eu não sou uma conquista. Sou a mulher que o seu filho ama." Este bebê colocou uma mão firmemente sobre a sua barriga. "Não é uma complicação. Ele ou ela é o vosso neto, e não seremos providos e escondidos. Vamos ficar." Depois dirigiu a sua atenção a Catalina, os seus olhos sem rasto do medo ou da intimidação que uma vez sentira. "E a senhora pensa que pode comprar e manipular pessoas para conseguir o que quer. Fez um acordo com um homem desesperado e patético para tentar arruinar-me. Mas tudo o que fez foi mostrar-me exatamente quem a senhora é. Uma mulher tão insegura do seu próprio valor que tem de destruir a felicidade de outra pessoa para se sentir poderosa. Alejandro nunca amaria uma pessoa como a senhora, não por mim, mas porque ele é um homem bom, algo que a senhora e o seu pai parecem saber muito pouco." Cada palavra era uma declaração de independência. Ela não se estava a apoiar no poder de Alejandro, estava a manter-se no seu próprio. Já não era definida pelo abuso de Javier ou pelo julgamento da família Montero. Era uma mãe, uma parceira, uma empresária e uma mulher que finalmente se apercebera do seu próprio valor. "E isto é um assunto de família", resmungou Arturo, recuperando a compostura. Ele fez-lhe um gesto de desprezo. "Não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver comigo", replicou Helena com calma. "Estás prestes a tomar uma decisão que afetará o resto da vida do teu filho e a vida do teu neto. Tu vês-me como uma ameaça ao teu legado. Mas que tipo de legado estás a construir?
Um de negócios frios e sem amor e relações quebradas, ou um que tem espaço para a felicidade e para o amor? Olhou para Alejandro, os seus olhos a suavizarem-se. Apaixonei-me pelo teu filho antes de saber o seu apelido. Apaixonei-me pela sua bondade, pela sua calma força, pela sua mente brilhante. Não preciso do dinheiro Montero ou do apelido Montero, só preciso dele. E se ele escolher afastar-se de tudo isto para ficar comigo e com o nosso filho, então o seu legado será um vazio. Terá uma empresa poderosa, mas terá perdido o seu filho. Um silêncio pesado desceu. Helena tinha posto todas as suas cartas na mesa. Não ameaçara nem adotara posturas, simplesmente dissera a verdade, uma verdade tão poderosa e genuína que pareceu sugar o oxigênio do salão de baile dourado. Tinha reformulado o conflito não como uma batalha por dinheiro ou poder, mas como uma escolha entre dois futuros para Alejandro, um de dever sem amor e outro de felicidade autêntica. Alejandro finalmente quebrou o silêncio. Deu um passo à frente, pegando na mão de Helena e entrelaçando seus dedos com os dela. Não olhou para o seu pai, nem para Catalina. Olhou apenas para Helena, os seus olhos cheios de um amor e um orgulho tão imensos que eram palpáveis. Ela tem razão, disse ele, a sua voz clara e ressonante. Durante toda a minha vida, fiz o que se esperava de mim. Tenho gerido o negócio de família, tenho mantido o apelido familiar, tenho tolerado as alianças e as expectativas, mas não sacrificarei a minha família por esta companhia. Helena e o nosso filho são a minha família, são o meu legado. Depois virou-se para o seu pai, o seu olhar duro como aço. A fusão com a Vidal Indústrias está imediatamente cancelada. O nosso noivado, disse ele olhando para Catalina com fria finalidade, é e sempre foi uma ficção. Não terás mais contato com Helena e cortarás todos os laços com Javier Prescott. Se eu souber que ele sequer respirou na tua direção, desmantelarei pessoalmente tudo o que ele construiu e tudo o que ele espera construir. Quanto a ti, pai, tens de tomar uma decisão. Podes ser um avô para o meu filho, ou podes ser um estranho, mas já não ditarás os termos da minha vida. Sem esperar por uma resposta, Alejandro virou-se, mantendo a mão de Helena firmemente na sua, e levou-a consigo. Caminharam através da multidão atônita e silenciosa, uma frente unida de duas pessoas que escolheram o amor em vez do poder, e um futuro pela sua própria conta, em vez de um ditado por outros. Não olharam para trás. Ao sair para a noite fresca com cheiro a jasmim, Helena apoiou a cabeça no ombro de Alejandro. Uma única lágrima feliz traçou um caminho pela sua bochecha. A batalha tinha terminado. Haveria consequências, é claro. Ela sabia que Arturo Montero não era um homem que aceitasse a derrota levemente, mas já não importava. Tinham enfrentado as serpentes douradas no seu próprio covil e saíram não só ilesos, mas mais fortes. O insulto de Javier no café parecia de uma vida inteira. Ele chamara-lhe gorda, tentara fazê-la sentir-se inútil e pequena. Vira-a como um objeto descartado que ainda podia controlar. Mas ele enganara-se tanto. O seu corpo não era uma fonte de vergonha. Era um recipiente de vida, um testemunho de um novo começo. Ela encontrara o seu poder não na riqueza de um homem, mas dentro de si mesma. Ela era Helena Shaw, uma mulher que sobrevivera a uma gaiola dourada, enfrentara uma dinastia e estava prestes a construir uma vida e uma família nos seus próprios termos. E essa, sim, era uma história digna de ser contada. Conclusão: a força do legado pessoal. A partir de um insulto cruel num café sevilhano,
até uma corajosa posição contra uma poderosa dinastia, a história de Helena é um testemunho poderoso de como reclamar a própria narrativa. Ela demonstrou que o verdadeiro valor não se define pelas zombarias de um ex-marido ou pela fortuna de um multimilionário, mas pela força para encontrar a própria voz e lutar pelo futuro que se merece. A sua jornada de vítima a vencedora é um lembrete de que as pessoas mais discretas podem ter a resiliência mais forte. O legado que construímos com amor sempre superará o que é construído com medo e dinheiro. Se comoveu com a batalha emocional de Helena pela sua família e pela sua liberdade, por favor, mostre o seu apoio dando um gosto agora mesmo. Partilhe esta história com qualquer pessoa que precise de se lembrar do seu poder interior. E para mais histórias inesquecíveis de traição, amor e redenção, não se esqueça de subscrever e ativar as notificações. Vemo-nos na próxima história de grandes batalhas e vitórias ainda maiores. Deixe o seu comentário sobre a sua parte favorita do confronto final.